tá querendo dar uma parada, né, irmãos? Ele tá cansado, mas o culto não vai parar. Se for preciso pregar sem microfone, a gente prega sem microfone. Glória a Deus. Obrigada, irmão. Eu vou estar lendo aqui com os irmãos em Mateus 24, a partir do versículo 4. Quantos irmãos estão abrindo as Bíblias? Mateus 24, versículo 4. Eu quero dizer que eu estou muito feliz e estou muito grata por saber que os meus pais hoje estão aqui na igreja. O meu pai geralmente nesse horário ele está trabalhando, né? Não consegue vir no culto. Mas graças a Deus ele está de férias e conseguiu vir hoje. Pela glória de Deus. Até na hora que minha mãe chegou olhando para a cara dela, foi hoje meu pai está aqui. Mas graças a Deus, né, irmão? Deus ele é maravilhoso. Eu sou muito feliz e grata a Deus pela minha família, pelos meus pais. Eles, graças a eles, né, eles me conduziram nesse caminho. E para a glória do Senhor, eu creio que em breve nós estaremos todos reunidos. Eu, meus pais, minhas irmãs. Faltam duas para voltar. Mas Jesus já está resgatando, irmãos. A gente fala, Jesus já está trabalhando nesse resgate. E em breve nós estarão aqui. E diz assim, Mateus 24, do 4 ao 13, diz assim: Jesus respondeu: Cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, reino contra reino. Haverá fome e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então, eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que é perseverante até o fim será salvo. Glória a Deus. Pode se assentar. O versículo que será o foco daquilo que nós estaremos lendo é o versículo de Mateus 14, misericórdia. Mateus 24, 12, que diz assim: E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. É verdade, Pai. O tema do nosso culto de hoje, que também é o tema da minha pregação, é Jesus está voltando. E essa é uma realidade que precisa ser pregada, doa quem doer. Porque o céu ele existe, irmãos, e o céu também. E o caminho, quem vai escolher para nós somos nós mesmos, com as nossas decisões diárias. E nós estamos vivendo, irmãos, exatamente os tempos em que Mateus 24, ele diz, houve ali na Venezuela, e não só na Venezuela, como muito em outros países, um terremoto tão grande, que teve muitas mortes ali, irmãos. Eu estava vendo uma reportagem que os países, eles pediram mais de 1 milhão de sacos para ossos, para colocar seus mortos, porque não tem caixão para todos. Foram muitas mortes naquele país, irmão. E sabe o que a palavra do Senhor fala? Não se assustei, porque isso é só o início das dores. Aquilo que a gente viu foi só a mão do Senhor tocando naqueles países. Mas ainda há muito mais para acontecer, irmãos, porque a palavra do Senhor não para ali naquele momento. Estamos vivendo exatamente os últimos tempos. Um tempo onde muitos estão se esfriando no amor, se esfriando na fé, se esfriando e se distraindo na questão de estar na presença de Deus. Aleluia! Muitos estão brincando com as coisas que são sérias. E não é tempo mais de brincar, irmãos. Hoje, nós estamos no último dia do mês de junho.
E a palavra que o Senhor nos traz, porque quinta-feira já é Santa Ceia, é desperta. É tempo de nós começarmos a fazer uma nova análise em nós mesmos, irmãos. Porque às vezes a gente fala, mas o irmão está assim, o irmão está assim. Mas e nós? Porque a salvação continua sendo individual. A palavra do Senhor fala em Efésios 5,14: desperta tu que dormes e levanta-te dentre os mortos, porque Cristo te esclarecerá. Não é tempo mais, irmãos, de vivermos uma fé morna, muito menos uma fé superficial. É tempo, irmãos, de vivermos além das aparências cristãs. Eu ando como crente, eu falo como crente, me visto como crente, mas será que as minhas ações têm realmente sido de um verdadeiro cristão? E eu não estou falando dentro da igreja, eu estou falando lá fora. A nossa maior pregação, irmãos, e isso eu sempre trago nas minhas pregações, é que a nossa maior pregação continua sendo a nossa vida. Verdade, Pai. Os vizinhos, eles podem não ver eu pregando, podem não escutar eu cantando, mas pode ter certeza que eles sabem da minha conduta. Verdade, Pai. Dentro do meu trabalho, as pessoas podem olhar para mim, podem não saber se eu tenho algum cargo ministerial, podem não saber nem que igreja eu frequento, mas a minha conduta eles vão saber. Pai, verdade, aleluia. A nossa maior pregação, irmãos, precisa ser a nossa vida no dia a dia com Deus. Aleluia. E é tempo de posicionamento, irmãos. Meu Pai. Deus, Ele tem muitas promessas para cada um de nós aqui nessa noite. Todos que estamos aqui somos pequenos milagres. Se a gente parar para sentar numa mesa e contar a história de cada um, a gente vai ver tudo que Deus já fez por nós, não é verdade? Quantas vezes você queria desistir? Só que daqui a 5 minutos estava lá orando de novo, buscando de novo, cantando de novo, adorando de novo. Porque, querido, não foi você que escolheu a Deus, foi Deus que escolheu você. Então tem uma obra na sua e na minha vida que não vai parar só porque a gente quer, não. Porque a gente pode até vacilar os nossos passos, mas daqui a pouco Deus vai lá, lança a rede, puxa de novo e fala, continua, porque você, meu, foi eu que te escolhi. Deus tem projetos, e hoje foi cantado aqui sobre projetos. Hoje aqui foi cantado sobre promessas. Hoje foi cantado como grande é o nosso Deus. Hoje foi cantado que nenhum dos planos dele poderá ser frustrado. Um dos maiores projetos de Deus para a vida de cada um de nós é a salvação. Glória a Deus, aleluia. E não adianta, irmãos, estar na igreja de domingo a domingo e chegar naquele grande dia e só escutar quem é você que eu não conheço. Eita Deus, verdade. Uma das coisas que eu tenho orado muito, e eu falo para Deus, eu quero que o Senhor me conheça e conheça a minha casa. Eu quero que o meu lar seja conhecido como um lar de milagres, um lar de oração. Um lar onde o Senhor tem prazer em estar. Um lar onde o Espírito Santo do Senhor habita. Um lar onde tem prosperidade, mas também tem amor e também tem vida, porque tudo isso tem nele, irmãos. O meu lar precisa refletir Ele, mas a minha vida, a minha conduta também. A minha família, os meus filhos também. Porque tudo isso reflete o Senhor. Glória a Deus, aleluia. E Deus, Ele tem um propósito liberado sobre a nossa igreja. Um propósito de vida. Pastora, me lembra qual que é o tema da nossa igreja? A nossa igreja, qual é o tema dela? É milagres? Resgate de vidas. Resgate de vidas. Milagres e resgate de vidas. A minha pergunta para vocês é: vocês têm vivido milagres e resgatado vidas? Ou nós estamos apenas orando por uma parte do propósito que a igreja foi levantada? Porque a igreja não foi levantada apenas para vivermos nós por nós mesmos. Milagres, orando por bênçãos, orando para que Deus ele venha transformar nossas vidas. Isso é muito bom, irmãos. Nós também queremos isso, né? Verdade. Mas e o resgate? Porque naquele grande dia não vai ser cobrado de mim. Juliana, você estava no culto de domingo? Estava no culto de terça? Estava no culto de quarta? Estava. Naquele grande dia não vai ser cobrado. Juliana, você cantou na igreja? Cantei todo o culto. Naquele dia não vai ser cobrado. Juliana, você pregou na igreja? Preguei. Naquele dia vai ser cobrado: Juliana, quais são as obras que você fez verdadeiramente para mim? Quais foram as vidas lá fora que você resgatou para mim? Quantas vidas você usou a sua rede social para influenciar para mim? Porque a obra do Senhor, irmãos, ela não para. Em Jeremias 29:11 diz: porque eu bem sei
Os pensamentos que eu tenho para vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Vocês entendem que os planos do Senhor, desde o início, para mim e para a tua vida, eles são planos bons, perfeitos e agradáveis? Vocês entendem que a minha e a sua vida está nas mãos do Senhor? Então por que a gente teme? Eu me peguei perguntando sobre isso. Eu falei, Senhor, tudo isso que está acontecendo no mundo tem sido desesperador. E tem gerado crise de ansiedade, crise de depressão, crise de pânico. Porque o que a gente tem visto, irmãos, são mortes e mortes em massa. Se a pandemia não te assustou, não sei o que vai te assustar, irmãos. Porque a pandemia, para mim, foi um dos piores momentos que a gente já viveu na Terra. Verdade. E aí Deus, ele olha para mim e fala assim, mas por que você vai temer? Porque os planos que eu tenho para você não é de causar danos. São planos bons, diz o Senhor. Meus pensamentos são de paz, não de mal, para que você viva e tenha o fim que você espera. E qual é o fim que nós esperamos? Continua sendo o nosso destino, irmãos, que continua sendo o céu. A rota não mudou, irmãos. A rota continua sendo Ele. É muito bom ganhar a casa própria, é muito bom ter o carro seu próprio, né? Facilita a vida. É muito bom você poder ir no mercado comprar tudo que você quer. É muito bom você ver sua mesa sempre farta. Mas a gente não pode esquecer do mais importante. A rota final continua sendo o céu. Glória a Deus. E a promessa que Deus nos traz em Jeremias 29:11 são promessas não para quem ouve, mas para quem responde. Deus, ele continua perguntando aqui nesta noite: quem eu posso usar para viver o que o meu ministério foi levantado para viver? É milagres? É milagres. Ó Deus, esse aqui. Mas é resgate de vidas. Será que nós podemos dizer eis-me aqui para Deus? Porque o eis-me aqui para Deus, irmãos, não é só para viver um pedaço da história da igreja, é para viver toda. Tudo aquilo que Deus prometeu. Quem está disponível? Será que nós estamos usando o nosso tempo para dar desculpas ou para fazer o que Deus quer? Ah, eu sei que eu tenho que dar mais tempo para Deus. Eu sei que eu tenho que orar mais. Eu sei que eu tenho que buscar mais. Eu sei que eu tenho que fazer o ID. E não está fazendo ainda por quê? Qual tem sido o seu impedimento? É tempo de despertar. Deus, ele não quer pessoas com desculpas. Deus quer pessoas dispostas. E aí, quem pode dizer para Deus essa noite: eis-me aqui? A resposta tem que ser: Senhor, eu estou aqui. Envia-me. Envia-me, Senhor. Não é só falar, irmãos, eis-me aqui. É tempo de nós vivermos o eis-me aqui. Uma vez eu ouvi de um pastor que ele tinha pregado e ele falou assim: hoje em dia eu sou assim. Eu falo de Jesus, mas eu não estou correndo atrás de mais ninguém. Porque ninguém quer mais falar, mas ninguém quer saber de Jesus, mas que eu saiba, a palavra do Senhor fala: pregai o evangelho para toda criatura, para todo aquele que ouve, para todo aquele que crê, para todo aquele que não crê, para todo aquele que está salvo, para todo aquele que ainda não está, para aquele que está curado, para aquele que está enfermo. A palavra do Senhor precisa ser pregada, irmãos, porque Jesus está voltando e o ID é uma das nossas maiores obras. Será que nós estamos fazendo aquilo que Deus já nos mandou fazer? A igreja está quase vazia, irmãos. E é muito bom que nós temos aqui pessoas com culto de qualidade. Mas é tempo da gente começar a resgatar, irmãos, as pessoas. É tempo da igreja começar a se movimentar. Porque não vai ser cobrado se você veio ou não no culto. Vai ser cobrado as obras que você fez. E o que naquele dia, o que naquele grande dia você tem para mostrar para Ele, para oferecer para Deus. Se hoje Deus voltasse, olhasse para mim, para você e perguntasse: o que você fez para mim na terra? O que nós diríamos a Ele? Porque naquele grande dia vai ter muitas pessoas falando: eu cantei no seu nome, eu preguei pelo seu nome, eu orei no seu nome. E mesmo assim ouvirão: quem é você? Eu não te conheço. Porque o que acontece, irmãos, é que muitas pessoas falam sobre Jesus, mas na verdade são tempos que Jesus não habita mais.
E nós precisamos nos analisar, porque é tempo de um despertar espiritual. Deus, Ele nunca chamou pessoas que eram capacitadas. Deus, Ele olhou para mim e para você e disse: ei, se levante, porque eu te capacito. Irmãos, se vocês soubessem a vergonha que eu tinha de falar no púlpito, na minha antiga igreja, uma vez me colocaram para dirigir o culto, e eu vi na liturgia que no outro mundo ia ser eu. Eu não fui pro culto, porque eu tinha muita vergonha. Então assim, eu sempre cantei na igreja, eu sempre dancei na igreja, porque eu era líder de coreografia. Mas se falasse assim: Juliana, você vai dirigir o culto? Eu não vou. Juliana, você pode pregar? Não posso. Juliana, você não posso. Aí meu pastor começou a fazer o quê? No dia ele colocava quem ia dirigir, chegava na hora e falava: hoje Deus mandou a Juliana, top. E eu tinha que fazer na raça. Que ali era, tinha pra onde eu falar: ah não, pastor, já não vou ir pro culto, eu já estava lá. Então eu tinha que fazer. E às vezes Deus, irmãos, Ele nos desperta não só com amor não, tá? Porque Deus, Ele é amor, mas Ele também é um Deus vivo, com justiça. E que se necessário for pela dor, Ele desperta também. Em Tiago 1:22 diz: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com seus próprios discursos. Não é tempo mais da gente falar sobre Jesus e não viver uma vida com Ele. Não é tempo mais. Não é tempo mais de dizer eis-me aqui para Deus e não viver o eis-me aqui, porque você está prometendo para Deus, não é para Juliana, não é para pastora, não é para Deus. Verdade, Pai. Quando nós falamos para Deus: eu estou aqui para viver aquilo que o Senhor tem para mim, nós precisamos estar, irmãos, literalmente posicionados para viver. Porque não é brincadeira, não tem como brincar com Deus, irmãos. Aquilo que você fala com Deus, a Bíblia fala: qualquer coisa que você fala com Deus, cumpra. Cumpra sem demora. Deus está procurando os dispostos nessa noite. Pessoas que obedecem, pessoas que se entregam, pessoas que dizem sim, custe ao que custar. Porque, irmãos, vão se levantar falsos profetas. A mídia já está levantando algumas falsas informações. Os tais alienígenas que a mídia fala sobre 4 tipos. E a Bíblia vai falar sobre 4 príncipes do Apocalipse que estão se levantando. E nós estamos vendo, irmãos, que a mídia está tentando apaziguar uma coisa que daqui a pouco está para acontecer. Porque eles sabem o que vai acontecer, porque eles conhecem a Bíblia também. É muito mais fácil eu falar para vocês que o que aconteceu não é um arrebatamento, é sim uma abdução. Porque se eu falar que é um arrebatamento, todo mundo vai se desesperar. Agora se eu falar: foi um alienígena, fica mais calmo, né? Poxa, foi lá conhecer novos planetas. Jesus está voltando, irmãos. E tudo que o mundo puder fazer para nos distrair, para tirar o foco, para mudar aquilo que é a verdade, porque a verdade é essa aqui, tá, irmãos? Por mais que os coaches estejam levantando milhares de outros tipos de questões, e por mais que muitas pessoas estejam querendo mudar e adoçar o que a palavra do Senhor fala, a verdade continua sendo essa. E o nome dela é Bíblia. E a verdade, irmãos, ela transforma, ela restaura, ela edifica, ela te faz ter posicionamento numa vida cristã. A verdade também liberta. E o que está acontecendo, irmãos, é que muito dentro das igrejas a gente vê pessoas no avivamento, assim, sabe? Na hora do louvor, tudo momentâneo. Verdade. Canções vazias, adorações vazias, Meu Pai. templos cheios, mas vazios da presença, vazios da unção de Deus. Antigamente a gente via tantas curas, irmãos, hoje em dia a gente não tem visto mais. E não foi Deus que mudou, não. Foi a nossa adoração que mudou. Aleluia! Infelizmente quem mudou fomos nós. Nós começamos uma campanha na igreja para avivamento, para Deus trazer pessoas. Depois a irmã Neide foi direcionada para orarmos uns pelos outros. E Deus cuidou de uns pelos outros. Porque uma das coisas que a igreja precisa ter é o que a igreja primitiva tinha, que é comunhão. E hoje em dia o que muitas igrejas têm é uma coisa chamada panelinha. E nós precisamos mudar isso. Porque a palavra do Senhor fala: amais uns aos outros. Aí o inimigo vem e fala: questionais uns aos outros, reclamais uns dos outros, apontai os erros uns dos outros. E eu penso assim, irmão, se eu vejo um erro de um irmão e eu não consigo corrigir, eu vou descer em oração. Porque assim,
Ou ele vai mudar porque a gente corrigiu e direcionou, ou ele vai mudar pelo Espírito, porque o Espírito Santo é o único que transforma. Então é tempo da gente tirar as panelinhas de pressão de dentro da igreja e começar a ajoelhar mais o joelhinho no chão e começar a clamar mais pelas vidas. Ah, mas fulano se afastou. Fulano se afastou? Você sabe que fulano se afastou? Não consegue ir atrás dele? Comece a orar pela vida dele. Mas desperta, irmãos. É muito fácil falar, fruto saiu da igreja. Mas cadê o resgate, gente? Cadê a gente? Nós somos o pronto-socorro que Jesus deixou na terra. E nós estamos parados, não estamos nos movendo. Está todo mundo ali fora, irmãos, passando por angústia, necessidades, depressão. A ansiedade tem sido o mal da nossa geração. E cadê a igreja que dorme? Eita Deus! Deus maravilhoso. Irmãos, hoje é o último dia desse mês. E Deus está despertando a gente para um alinhamento. É tempo de voltarmos a ter gratidão. Porque hoje em dia, irmãos, tudo que a gente vê na igreja é um monte de crente frustrado. É frustrado porque pediu uma coisa para Deus, Deus não fez. Mas eu vou te lembrar uma coisa: se Deus fizer, Ele é Deus. Se Deus não fizer, Ele continua sendo Deus. E aí, vai questionar ou vai adorar? Porque a verdade é essa, não tem como mudar. Deus, Ele não é o meu gênio da lâmpada para de manhã eu falar, eu quero e Ele faz. Não é assim não, Ele continua sendo Deus, eu continuo sendo servo. Ele continua sendo pai, eu continuo sendo filho. Ainda tem uma hierarquia e tem que respeitar. É verdade, Deus, aleluia. É tempo de começarmos a adorar por quem Ele é. Porque o que está acontecendo é que tem um monte de gato pingado indo em um monte de igreja procurar revelação. E isso, irmãos, é muito triste. Porque revelação é bom, irmãos, mas a gente não pode ficar conectado só a isso, não. É tempo da gente começar a buscar mais a Deus e ser grato por tudo que Ele fez. Você é grato porque você pôde abrir a boca e cantar? Você é grato porque você pôde abrir a boca e falar? Hoje você conseguiu se alimentar? Você agradeceu a Deus? Eu fiquei 2 semanas só comendo miojo por conta da minha sensibilidade na boca. E eu falei pra Deus, obrigada. Hoje, de tarde, estava eu, o Everson e minha sobrinha. E eu falei pro Everson, hoje eu tenho que agradecer a Deus porque eu consegui comer arroz com ovo. Eu não estava conseguindo comer nada, irmãos, por conta da sensibilidade na minha boca. Eu estava cantando todos os hinos com dor, então eu botava a mão assim para cantar. E hoje eu cantei todos os hinos sem nada. Sabe por quê? Porque Deus cura. E eu falei para Deus, eu vou pregar. E eu tenho que falar o que o Senhor mandou. Então o inferno tentou parar minha comunicação, mas ele já caiu por terra. Porque tem um Deus que faz milagres, irmãos. Tem um Deus que faz milagres. Aleluia. O médico falou, vai ter que ficar o resto da vida tomando medicação e colocando, vamos ver o que a gente faz para você ter o bem-estar. E no dia, eu falei para os irmãos, né, que eu recebi o diagnóstico. E na hora que eu saí do hospital, eu falei, o médico disse isso, mas o meu Deus é maior. Ele não consegue resolver, não tem problema não, porque isso é coisa com o meu Deus. E hoje eu voltei no dentista e ele teve que fazer a primeira colocação do negócio no meu dente, por conta da dor que estava muito grande. E ele falou, repouso, não fica falando, você não vai conseguir comer direito porque tá muito inchada a sua gengiva. E pode ser que comece os dentes a esfarelar ou cair por conta da sensibilidade que está muito aguda, está inchado, não está bem legal. E eu falei para ele, não, tá legal, eu já tenho que pregar, irmão, pelo amor de Deus. Não dá para ficar com dor não. Cheguei em casa sem dor, comi, passei a tarde inteira comendo, porque hoje eu tirei a barriga da fome. Porque só estava sobrevivendo de miojo e macarrão. Meu pai até chamou a gente para comer no restaurante outro dia com a minha mãe. Aí eu falei, não vou não. Cheguei em casa e falei para ela, eu queria ter ido, mas que não dá para comer fome. Não tem como ir? Aí o irmão deles falou, chama ele na próxima vez. Não tinha como ir. Aí eu falei hoje pro Emerson, minha sobrinha lá, eu falei assim, hoje eu tô comendo tudo que eu posso. Eu tô parecendo aqueles homens que trabalham de pedreiro, né? Porque onde tem alguma coisa eu tô lá comendo. Aí ela deu risada, eu falei assim, sabe por quê, Bia? Porque Deus, ele precisou me mostrar a importância que era o que eu tenho, que é a minha comunicação, para eu poder valorizar. Irmãos, eu falo demais. A maior reclamação dos meus pais na escola é que eu falava demais. E eu tô 2 meses tendo que ficar calada por conta da minha dor. Difícil, hein? Tá difícil. Eu falei pra Deus, eu tô passando pela prova, mas eu vou dar glória a Deus. Então todo mundo eu tava ouvindo, tava cantando, ninguém sabendo de nada. Eu tava fazendo minha live, ninguém sabendo de nada. E aí eu falei uma coisa, né? Me deu uma dor muito forte ontem.
E eu tinha live para fazer. E eu falei assim, olha, inferno, deixa eu falar uma coisa para você. Você se levantou, mas você vai cair, porque eu tenho live daqui a pouco. Eu não posso parar o que Deus começou. E ó, já começa a pegar essa bagagem do que você fez para mim, porque eu não tenho tempo para parar minha obra. Jesus está voltando e eu preciso continuar. Ainda há muitas vidas para me influenciar, ainda há muita coisa para me falar, ainda há muita música para me cantar. Mas não dá tempo não, inimigo. Você pode dar dor, mas vamos fazer assim. Quanto mais dor você me dá, mais eu vou adorar. Irmãos, ontem a dor estava intensa, eu cantando, e o vento batia e doía, eu cantando, meu dente rachou, e eu cantando. Falei para o Emerson, vamos de manhã para o hospital, porque eu preciso, meu dente rachou. Aí ele falou, por causa de uma pipoquinha. Falei, meu filho, eu tô indo para aquele médico com dor, porque eu preciso falar pro meu dentista que eu vou ser curada, vamos lá. Aí eu cheguei lá e ele falou, você voltou de novo, né? Eu falei assim, mas eu espero que seja a última vez. Eu acho que da próxima vai ser só para tratamento. Aí ele falou, eu vou arrumar o seu dente, mas eu já te falei, minha filha, não fica comendo nada duro. Vai comer sopa, vai pro miojo, vai pro macarrão. Toma água morna, porque água gelada não dá. Eu olhei pra cara dele e falei assim, ô meu irmão, você tá falando é pra um crente. Eu falei, sabe o que é difícil você falar pro crente? Que tem que parar de comer, meu irmão. Eu já tô 2 semanas só no miojo. Falei, eu tô com a minha barriga já entrando no estado de miséria. E Deus não é o Deus da miséria, Deus é o Deus da provisão. Então hoje eu saio daqui com a minha boca salva, meu filho. Cheguei em casa e falei pro Emerson, tá vindo pra igreja. Eu falei assim, amor, até agora eu tô sentindo dor nenhuma. Ele olhou pra minha cara e falou assim, mas tem que ver amanhã. Eu falei, meu filho, eu tô curada! Você não entendeu ainda não? Eu fui lá só pra falar pro meu médico que eu tô curada! Deus é bom demais, aleluia. Mas Deus precisou fazer isso, irmão, sabe por quê? Porque às vezes a gente precisa despertar. A minha área que Deus me usa é na comunicação. E quando o médico falou, pro resto da vida vai ter que usar remédio, vai poder comer direito. Eu falei pra ele, meu filho, eu não posso ficar sem falar não, meu filho, porque eu trabalho com comunicação. Aí ele falou assim, mas vai ter que ficar com a boca um pouquinho calada. Aí eu falei, não, a minha boca vai funcionar, porque é pra glória de Deus, não pode parar não, meu filho. Aí ele deu risada hoje, né? Aí ele falou, será que eu te vejo amanhã? Eu falei, não, você só vai me ver dia 24, que eu tenho consulta. Até dia 24 eu tô curada, daqui a pouco eu volto pra terminar minha manutenção. E eu creio, irmãos, que eu tô curada. Eu tava sentindo umas pontadas, mas eu falei pro Emerson, a pontada tá aqui porque ele mexeu. Mas acabou. Ele tirou o problema, acabou. E eu vou poder contar. Se Deus eu creio que Deus vai me curar, irmão, 100%. Depois do dia 24 eu vou poder falar, irmão, dá até pra te fazer um churrasquinho aí, porque eu adoro passou. E vou fazer churrasco, me chama. E 2 semanas eu fiquei só na tristeza, irmãos. Agora é tempo de, ó. Aproveitar. Não dá condição de churrasco, Deus. Nós vamos precisar de churrasco. O próximo nível, irmãos, está chegando. E o próximo nível não é para quem assiste. E por que eu falei para vocês da importância do que eu estou fazendo, da minha fala? Porque às vezes, irmãos, a pandemia ela veio para nos lembrar da importância da vida. E às vezes Deus dá aquela dorzinha para falar, você não vai fazer o que eu quero? Ah, você vai fazer sim. Não é pelo amor, é pela dor. E hoje quando eu saí do dentista, eu falei para Deus, Senhor, eu estou agora pelo amor. Não precisa dar mais dor mais não. É para pregar mais pega, é para cantar mais canta, é para dançar mais faz. Que o Senhor mandou, eu estou fazendo. Porque, irmãos, Deus me livre, Deus tem que dar demais. É muito difícil. E uma aplicação que nós precisamos ter hoje, que o altar nos chama essa noite, é se posiciona. Porque o próximo nível está chegando. E o próximo nível vai piorar um pouquinho as coisas. Mas ó, não tenha medo não, tá bom? Deus é contigo. E quando o inimigo te mostrar assim, ó, milhares de motivos para você se desesperar, você fala, ei amigo, não preciso temer não, viu? Você vai pegando suas bagagenzinhas do meio e vai saindo, porque Deus é comigo. E se Ele é comigo, pode até faltar as coisas. Na terra não tem recurso, mas no céu o recurso vem, porque Deus proverá. E Deus vai cuidar do seu povo. E se hoje Deus está falando com você nessa noite, se você entendeu que precisa se alinhar, se você entendeu que é tempo não mais de brincar, mas de se posicionar, se você sabe que pode viver muito mais, comece a entregar mais. Porque o milagre, ele vem na proporção da nossa entrega. Não estou vivendo um milagre. Tá, você está entregando o quê no altar?
E hoje é o momento de dizermos: eis-me aqui, Senhor. E alinhar os nossos passos para viver o eis-me aqui. Porque agora é momento, irmãos. A terra está chorando, a terra está clamando. E é tempo da igreja levantar.